Pessoal, só para a gente facilitar um pouco aqui o esquema, depois vocês desligam o áudio e a câmera individual. Se for necessário para perguntar alguma coisa, depois vocês ligam o microfone, tá? Se vocês puderem permanecer desligados, eu agradeço. Obrigado. Bom dia. Bom dia, Cecília. Tudo bom? Aham. Faz tempo que você acordou agora? Não, mentira, eu acordei às 7h30. Aplicativo baixado. Oi, Taborda, o que foi? Não, eu tô falando. Perdão, Tudo bem. falei sem querer. Pessoal, vamos começar então. Respeito a você que chegou no horário. Queridos, sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Esse é o nosso primeiro encontro. Era para ter sido já o segundo ou terceiro, mas estamos aí voltando com as aulas ao vivo, dando mais uma oportunidade disso ocorrer da melhor maneira possível, tá? Piccoli, você pode fazer uma oração para a gente começar, por favor? Piccoli, está me ouvindo? Eu estou, professor. Você pode fazer uma oração para a gente começar, querido, por favor? Eu não sou bom de orações, professor. Tá bom. Pedro, você pode orar para a gente, querido, por favor? O professor, tá me ouvindo? Você pode orar para a gente, Pedro, por favor? Tá me ouvindo, professor? Estou te ouvindo. Ah, tá. Posso sim. Querido e amado Pai, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa aula ao vivo, nesse momento tão difícil. Queremos orar para as pessoas que estão sofrendo por isso, para que logo isso passe e que nós podemos voltar à nossa rotina normal de estudos e a nossa vida normal. Obrigado por tudo, faz que nos dê um bom dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, vamos lá. Vocês são protagonistas dessa aula. Vocês mandam as dúvidas, os exercícios, os conceitos que não ficaram claros e a gente utiliza aqui as ferramentas que a Zoom fornece para a gente conseguir bater um papo, seja só pela explicação ou eu posso parear aqui a minha tela para você conseguir visualizar melhor alguma resolução de exercício. Então, para a gente se organizar, mandem no chat se você tem alguma dúvida, algum comentário específico, e aí pela ordem do chat eu vou respondendo as dúvidas. Pode ser? Então, fiquem à vontade, podem mandando no chat, à medida que for surgindo aqui, a gente vai
comentando o que vocês encaminharam, tá bom? Então, a Jenny mandou uma aqui para mim, que na verdade só está aparecendo para mim. Ela comentou sobre a associação de resistores. O Breno deu um alô aqui. Jenny, só seja um pouco mais específica na sua dúvida. É aquela questão assim de é da associação mista, é do paralelo, algum exercício específico. Tenta só focar melhor a sua dúvida, porque daí eu vou mais no cerne da questão, tá? Se puder fazer isso, facilita para eu explicar a sua dúvida, tá? Breno, já pode mandar qual é a sua dúvida. A Cecília falou aqui de uma revisão. Claro que através dos exercícios que a gente for fazendo aqui nesse tempo, já acaba sendo meio que uma revisão. Professor, A gente vai comentar alguns tópicos mais específicos aí, se for necessário, tá? professor, Pois não. eu tenho uma dúvida, tipo, na segunda lei de Ohm, quando o exercício dá a área, né, do diâmetro de secção, ele dá sempre em milímetros, porque, né, Ok. o fio é em milímetros. E Perfeito. daí é sempre em milímetros quadrados. Daí, pra gente fazer o exercício, pra jogar na equação, a gente tem que transformar para metros ou pode deixar em milímetros? Tá, vamos responder essa dúvida aqui, que ela é bastante pontual. Pessoal, a segunda lei de Ohm, o que ela diz? Resistência é igual a resistividade, que é aquela letra grega ρ, é um valor tabelado por material, vezes o comprimento do fio, dividido pela área. Não há problema em você utilizar unidades que não são do sistema internacional para substituir na sua segunda lei de Ohm. A questão é que para isso funcionar, as suas unidades têm que se conversar. Então, se a sua área está em milímetros quadrados, é necessário que o seu comprimento esteja em milímetros, e aí a sua resistividade do material, ela precisa estar escrita como ohm vezes milímetro. A unidade do ρ é sempre assim, ohm vezes comprimento. Ohm vezes metro, ohm vezes centímetro, ohm vezes milímetro. Então, é necessário que essas unidades se conversem. Se tiver todo mundo em milímetro, seja a área, o comprimento ou aquele pedaço da resistividade, não tem problema, vai dar certo. Agora, se alguma unidade não for igual a outra, aí precisa ajustar. Isso é importante. Não precisa converter tudo, às vezes vai precisar converter uma só. Mas geralmente as unidades já se conversam, área, comprimento e resistividade, para que no resultado final a resistência já saia em ohms, que é o sistema internacional. Tudo bem, Breno? Tudo beleza? Pessoal, vou continuar lendo aqui o que muita gente já mandou. Dissipação de resistores. A Vitor está perdida com os conteúdos. Aquela parte que é 1 sobre R1 sobre R2. Passar uma lista de todos os exercícios de todos os conteúdos. Eu vou divulgar, pessoal, eu vou fazer uma lista na CPB, que pareia com você lá no iClass, eu vou fazer isso, tá? Que para já dar um catadão geral dessa parte de eletrodinâmica, tá? Eu faço isso para a aula de sexta-feira. Eu faço isso para vocês, tá bom? Que mais aqui? Bom, vamos comentar então, pessoal, dessa questão da resistência equivalente. Quando que eu faço a soma dos inversos, quando que eu somo, quando que eu faço produto pela soma, tá? Eu vou abrir aqui para vocês um PowerPoint, que daí facilita para vocês enxergarem a resolução, tá bom? Então, deixa eu dar um share aqui na minha tela. Pronto. Todo mundo está conseguindo enxergar a tela aí? Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Isso. Como é que vai funcionar aqui, ó? Dá uma ligada. Deixa eu só estar liberando aqui o pessoal que está chegando. Pronto. Então, dá uma ligada aqui, ó. Associação de resistores. O que eu quero fazer, pessoal, é calcular a resistência equivalente. Tudo bem? Nós temos, de forma geral, dois casos. Temos o em série e temos o em
paralelo. Série, pessoal, é aquele esqueminha lá da fila indiana de resistores. Todos têm a mesma corrente. Já conversamos sobre isso. Esse é o caso mais simples, que você simplesmente soma as resistências. R1 mais R2 mais quantos tiverem em série. Esse é o caso mais simples, pouca gente se confunde. Agora tem a questão do paralelo. O paralelo, pessoal, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O visual do paralelo não é difícil de ver qual é. O paralelo, pessoal, é aquele que existe o nó. O nó é quando divide a corrente. Pense no nó como um caminho que bifurca. Vai um pouquinho de formiguinha para lá, um pouquinho de formiguinha para cá. Vai um pouquinho de corrente para cá, um pouquinho de corrente para lá. Isso é associação em paralelo. Qual é, pessoal, a fórmula geral para a associação de resistores em paralelo? É a soma dos inversos. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais quantos tiverem em paralelo. Repito, esta aqui é a fórmula geral de associação em paralelo, que sempre vai servir para todos os casos do paralelo. Se você só quiser saber essa fórmula para paralelo, vai dar certo e você vai acertar todos os exercícios. O que nós separamos, pessoal, foram alguns casos especiais. Lembra que a gente sempre comenta, pessoal, que o tempo no seu vestibular, ele tem que ser o seu parceiro. Ele não pode ser a sua guilhotina. Então, essa ideia de casos especiais pode fazer você ganhar um tempinho em algum exercício, e isso pode fazer a diferença. Então, nós temos dois casos especiais. Quando nós temos dois resistores, e, gente, eu vi muitos erros referente a isso naquele exercício gigante lá das 30 resistências. Muita gente calculou resistência equivalente de 3, de 4 resistores em paralelo, utilizando essa equação aqui, que só serve para 2 resistores, apenas para 2. É a fórmula do produto que divide pela soma. Você faz lá R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Isso aqui só serve para 2 resistências. Pelo amor de Deus, fazer R1, R2, R3 dividido por R1 mais R2 mais R3 está errado. Está errado. Só pode fazer produto pela soma quando tiverem 2 resistores. Tá bom? O outro caso especial do paralelo é quando você tem N resistores iguais, que tinha um caso desse lá no exercício das 30 resistências. Tinha um caso desse que eu corrigi, já mandei a correção para você nos slides, que acho que foi na última aula. Tinha 4 resistências em paralelo, iguais, cada uma igual a 16 ohms. Então, quando isso acontecer, de N resistores iguais em paralelo, você pega o valor de uma delas e divide pela quantidade, tá? Repito, isso aqui são casos especiais do paralelo. Professor, eu não quero decorar mais fórmula. Não tem problema. Você consegue resolver todos os exercícios de associação em paralelo utilizando essa que está aqui em amarelo, que é o produto, que é a soma dos inversos. Isso vai dar certo. A questão é que alguns casos especiais podem fazer vocês ganharem tempo. É isso. Veja o passo a passo, pessoal, que eu te mandei no exercício das 30 resistências, com calma, porque existe lá associação mista. Dentro do paralelo tinha alguns caras em série. Então, o que você tinha que fazer? Transforma um fio, que tinha lá várias, em um fio que tinha uma só, que era a associação em série. Aí, pessoal, só atenção aí ao microfone, por favor, de quem está ligado, para não atrapalhar, tá bom? Quando você tem associação mista, resolve primeiro em série, deixa cada fio com uma única resistência
e aí você faz o paralelo da associação geral. Esse é o passo a passo que a gente tem que fazer, tá bom? A resolução do PowerPoint das 30 resistências, pessoal, ajuda muito a você entender como que você organiza essa associação mista. Vem primeiro a série, depois faz o paralelo, quando tem 2, quando tem vários iguais, quando tem 3, eu também fiz. Usei soma dos inversos, usei produto pela soma, para você ver que existem vários caminhos para uma mesma resolução, tá bom? Vamos voltar aqui então para Professor, dúvidas. Oi, Márcia, pois não? a Cecília, ela pergunta para o professor quando ela sabe que tem que usar o produto dividido pela soma. Eu vi aqui que ela mandou. Então, para a gente reafirmar isso, pessoal. Produto pela soma é só para duas resistências que estão associadas em paralelo. É a única opção de usar o produto pela soma. Se tiver 3 em paralelo, tem que usar a soma dos inversos. Viu duas em paralelo, produto das duas dividido pela soma das duas, ok? É a única possibilidade da gente usar essa formulinha, tá joia? Deixa eu ver se tinha mais alguma perguntinha aqui, ó. Bom, da lista eu já respondi, eu vou mandar uma lista da CPB para vocês treinarem na sexta-feira, tá bom? Matheus, resolver passo a passo o item G do exercício das 30 resistências. Tá, eu vou projetar ele aqui, pessoal, porque eu já postei para vocês, mas vamos colocar aqui, só um instantinho. Deixa eu encontrar ele aqui. Isso, item G é um ótimo exercício. Então vamos lá. Deixa eu projetar aqui para você a minha tela. Então vamos lá. Pessoal, o item G é aquele que pede, de forma específica, a tensão, a voltagem, a DDP, que está caindo no resistor R20, tá? Então, o pedaço do R20 do seu circuito está aqui. Eu recortei só o pedaço do circuito que aparece o R20, tá bom? Então, como que vai funcionar? Para você descobrir a tensão, pessoal, nesse resistor aqui, deixa eu selecionar aqui uma canetinha. Cadê? Aqui, ó. Para você descobrir a tensão, pessoal, que cai no R20 específico, toda vez que ele perguntar tensão que cai em um resistor, você tem que usar o URI para esse resistor. Você não vai usar o URI para o circuito inteiro. Você vai usar o URI para aquele resistor. Então perceba, ele quer isso aqui. Ele quer a tensão do resistor. Você tem o valor da resistência. Falta você descobrir a corrente I. Mas cuidado, essa corrente I nem sempre, pessoal, vai ser a corrente do circuito que você descobriu lá no item B. Essa corrente é a corrente que passa no resistor de forma específica. E como esse R20 ele está dentro de um nó, ele está numa associação em paralelo, com certeza a corrente que estava vindo aqui assim, ó, que era a corrente I do circuito mesmo, ela se dividiu em duas partes. Então vai ser necessário analisar aquele esquema do sistema que divide a corrente em duas partes para você analisar qual é esta corrente I específica desse resistor, ok? Para aí você utilizar a formulinha do URI. Por isso que na resolução a gente montou aquele sisteminha. Então, como que funcionou aqui, ó? O passo a passo está escrito o que eu estou falando aqui para você. Descobrir a corrente que passa nele, no R20 específico, e depois usar a primeira lei de Ohm para esse resistor específico. Perfeito? Então, o que a gente faz, pessoal? Deixa eu retirar esses escritos aqui agora, porque talvez eles atrapalhem da gente enxergar a apresentação do slide que já está montada, tá? Isso. Vamos voltar para a caneta. Beleza. Então, vamos lá. No seu exercício, 18 e 19 estão em série.
Se você olhar os valores deles individuais e você somar os dois, porque eles estão em série, você chega num valor de 10 ohms, ok? E o R20, pessoal, o valor dele também está lá no slide, vale 40 ohms. Então, o que você tem? Você tem uma associação em paralelo, 10 em paralelo com 40, ok? Então, a corrente, pessoal, olha aqui, ó, estava vindo 5 amperes. Esse era o valor da corrente do gerador, que a gente já tinha corrigido lá no item B. Estava saindo 5 amperes. Quando esses 5 amperes chegam aqui no nó, esses 5 se dividem. Vem um pouquinho para cima, que eu chamei de IA, só para diferenciar, e vem um pouquinho aqui para baixo, que eu chamei de IB. Essa é a divisão da corrente. O que a gente tem que lembrar, pessoal, é da propriedade de associação em paralelo, que as resistências que estão em paralelo, elas têm a mesma tensão. Essa é a propriedade. Então, se você fizer um URI aqui em cima, vai dar igual ao URI daqui de baixo. Ou seja, R vezes I daqui de cima tem que ser igual ao R vezes I daqui de baixo. E é daqui que você vai montar a segunda equação do seu sistema. Por quê? Porque a primeira equação, pessoal, ela é muito simples. A soma das correntes de cima e de baixo, IA e IB, tem que resultar em 5, que é a corrente que está sendo originada no gerador. Isso é conservação da carga, isso é conservação da corrente. IA mais IB vale 5. Agora você usa a propriedade da mesma tensão que cai na parte de cima e no fio de baixo. Então, qual que é a resistência em cima? 10. Então, 10 vezes a corrente que está passando em cima, que é o IA, é igual R. R de baixo é 40. Então, 40 vezes a corrente que passa embaixo, que é IB. Então, perceba, pessoal, que você está vendo um sistema, isso aqui é um sistema. É um sistema de duas equações e duas incógnitas. As incógnitas são IA e IB. E aqui, pessoal, você vai fazer uma substituição. Você vai dar um jeito de encaixar uma equação na outra. Como que eu fiz esse exercício? Como que eu resolvi esse sistema? Eu peguei a equação 2 e eu simplifiquei. Eu dividi por 10 dos dois lados. Eu escolhi valores, pessoal, para ficar o resultado bem redondinho, bem bonitinho para você. Não teve nenhuma conta com vírgula, deu tudo número redondinho do começo até o fim do exercício. Se você dividir os dois lados da equação por 10, como é que vai ficar? 10 dividido por 10 dá 1. Só sobrou o IA aqui. Percebeu? E aqui do lado direito, 40 dividido por 10 deu 4. Então, o que o exercício está falando? Que a corrente em cima é igual a 4 vezes a corrente de baixo. A gente já sabia disso, pessoal? A gente já sabia disso. Porque perceba que no fio de cima tem menos resistência em relação ao fio de baixo. Então, onde tem menos resistência, vai ter mais corrente. Onde tem menos buraco na estrada, passa mais caminhão. E perceba que a relação de proporção é a mesma. Esse cara, a resistência é 4 vezes menor que a resistência do cara de baixo. Então, a corrente que passa nele é 4 vezes maior do que a corrente que passa no cara de baixo. São inversamente proporcionais. Perfeito? Então, o que eu fiz? Eu substituí esta equação, IA igual a 4 vezes IB, eu substituí na equação que eu chamei de 1. Então, olha aqui, ó. No lugar deste IA, eu escrevi 4IB, que está aqui. 4IB, o resto eu copio, mais IB igual a 5. 4IB mais 1IB, 5IB igual a 5. Passo 5 dividindo, 5 dividido por 5 dá 1. Então, a corrente que está passando nesse fio aqui, que eu chamei de IB, é 1 ampere. E a corrente de cima vai ser 4, né? 4 vezes 1, 4. A de cima eu não preciso nesse exercício. Por quê? Porque ele está perguntando o R20. Então, eu só preciso descobrir a corrente que passa nele, que é o IB, que nesse caso vale 1. Então, para descobrir a tensão, eu calculo pela formulinha do URI. U é igual a R vezes I. Só que agora de forma específica.
a resistência R20 e a corrente que passa sobre ele, que eu chamei de IB. O valor da resistência R20 é 40 pelo enunciado, a corrente que passa nele é 1 ampere pelo sistema, isso resulta em 40 volts, tensão que cai no R20. Então, de forma resumida, pessoal, o que você tem que entender? Calcular tensão em um resistor específico é usar a formulinha do Uri para esse resistor específico. O resistor você tem. A corrente, às vezes, pode ser a do gerador, mas nesse caso, como o R20 está no meio de uma associação em paralelo, faça esse esquema da divisão da corrente, não tem como escapar disso. Faça esse esquema da divisão da corrente, descubra a corrente que passa nesse resistor de forma específica, para aí sim utilizar a formulinha do Uri, tá bom? Beleza. Professor, Pois não. a Cecília pergunta o valor do ampere. O valor do ampere sempre sempre vai ser total. vai ser total? O que acontece, eu não sei se eu vou responder bem a pergunta. Qual que é a sacada, Cecília? A corrente que está dividindo lá nos fios, no caso foram 2 fios. Se você soma as correntes desses 2 fios, sempre vai dar a corrente inicial. Se tivessem 3 fios, IA, IB e IC, essas 3 correntes somadas dariam a corrente inicial, que era a corrente do gerador. Sempre dessa forma. A corrente tem que ser conservada, ok? Então está chegando 10, dividiu em 2. Um pedacinho para lá, um pedacinho para cá. Se eu somo, tem que dar 10. Sempre dessa forma. Tudo bem? Beleza, pessoal. Mais algum comentário que eu deixei que ficou para trás? Alguma coisa que você queira mandar agora? Fiquem à vontade aí, tá bom? Tá, um de potência dissipada eu vou fazer e o item E imagino que seja do mesmo exercício. Vamos bater um share aqui de novo que a gente já conversa. Então vamos lá. Queria sair desse cara aqui. Corrente. Tá, então eu vou resolver aqui um de potência dissipada e depois eu resolvo o item E, que é do mesmo exercício. Pessoal, toda vez nós temos 10 minutos para terminar a nossa reunião aqui, tá bom, pessoal? É o tempo que a plataforma nos fornece, tá? Semana que vem a gente não, com certeza a gente vai ter um outro encontro e eu continuo, pessoal, atendendo por e-mail. Alguns alunos têm me mandado e-mail, sabe que às vezes eu gravo áudio específico, gravo um vídeo curto, a gente faz atendimento particular mesmo por e-mail, tá? Uma sala de mais de 50, poucos têm me mandado e-mail particular, hein? Vamos lá, vamos avançar rapidinho aqui então. Quando a diferença é menor do que 80 graus Celsius, a gente vai usar a destilação. Professor, só dá uma olhadinha lá, tem 2 perguntinhas. O que acontece? Aí, pessoal, tem alguém com microfone aí que está falando de grau Celsius aí que eu não tô... Matheus, dá para entregar a tarefa das aulas 3 e 5? Dá. Fique à vontade, pode entregar as tarefas. A gente não colocou data limite porque tinha gente ainda com dificuldade de acesso. Tá bom? Breno, se tratando de potência no resistor, tanto faz utilizar R quadrado ou quadrado sobre R, quanto paralelo quanto em série. Sim. Toda vez, e esse exercício vai ajudar a resolver isso. Toda vez, pessoal, que ele pergunta a potência dissipada, é dissipada no resistor. No resistor. Então, você não pode usar o pio. Não pode usar o pio. O pio, pessoal, é para calcular a potência do circuito. Se ele perguntar a potência do resistor, utilize uma equação da potência que tenha o resistor. Ou R ao quadrado ou U quadrado sobre R. Isso tanto faz se é série ou em paralelo. Não tem nenhum problema. Agora, o que é mais fácil descobrir? A corrente que passa no resistor ou a tensão que cai no resistor? Entenda, pessoal, que esse I e esse U nem sempre serão o I e o U do circuito. Porque se o cara tiver numa associação em paralelo, o I vai dividir. Se o cara tiver numa associação em série, o U divide. Então perceba,
calcular potência no resistor, você está utilizando valores específicos do resistor. O R, o I do resistor, a corrente que passa naquele resistor, e a tensão que cai naquele resistor. Então veja qual é o caminho mais fácil. Eu prefiro muito utilizar o RI ao quadrado, porque as propriedades de utilizar corrente, de descobrir corrente em resistor, são mais acessíveis, são mais simples. E foi o que eu fiz no item D aqui. Então, olha aqui, ó. Deixa eu apagar isso que eu escrevi. É mais fácil descobrir a corrente que passa no resistor do que a tensão que cai nele. Pessoal, você quer utilizar o U? Tudo bem, mas colha as consequências das suas decisões. Eu acho melhor utilizar a corrente que cai no resistor. Perfeito? Tem muita gente mandando aqui no chat. Eu vou tentar fazer o que a gente tem tempo aqui, tá bom, pessoal? Qualquer coisa, me dá um alô lá no e-mail, a gente vai conversando. Então, vamos continuar aqui, ó. O exercício no item D pediu a potência em R1, 9, 21 e 26. Se você olhar, pessoal, no circuito, vamos voltar aqui para o circuito, ó. 1, 9, 21 e 26. Eu não pedi esses por acaso, pessoal, porque nesses resistores está passando exatamente a corrente do gerador. Porque esses resistores eles não estão em paralelo com ninguém. A corrente não divide quando passa por eles. A corrente passa inteirona. Então não precisa para esses caras, fazer o esquema da divisão de corrente na forma de sistema, porque a corrente que passa neles é a própria corrente do gerador. Então tá simples de utilizar o RI ao quadrado. Vamos voltar lá. Aqui, ó. A corrente que passa por cada resistor é a própria corrente que sai do gerador. Então você vai utilizar o RI ao quadrado para todo mundo. A corrente que passa em cada um deles é 5, que é a corrente do gerador que a gente calculou no item B. E cada um tem o seu valor de resistência específico. Utilize RI quadrado, faça as continhas para você descobrir a potência de cada um. Mais importante, pessoal, de item de potência dissipada não é você acertar esse exercício. É você entender o que cada equação significa. Falou de potência dissipada, ou R ao quadrado, ou U quadrado sobre R. Tanto I quanto U são valores específicos do resistor. Corrente que passa no resistor e tensão que cai no resistor. Eu acho mais fácil utilizar o RI ao quadrado pelas propriedades de divisão de corrente. Professor, as resistências que o senhor pediu não estavam em série, estavam em paralelo. Não tem problema. Faz o esqueminha do sistema, veja como a corrente dividiu, para aí sim você utilizar o RI ao quadrado. Tá bom? Deixa eu ver aqui as perguntas. Pessoal, o desenvolvimento da questão 22 da página 56, se não me falha a memória, é o meu último vídeo do canal. É isso mesmo. Eu fiz o exercício 22 da página 56 em vídeo. Eu não sei se eu ainda divulguei esse link para vocês. Acho que está na aula de hoje. O passo a passo já está gravado. Se ainda ficou depois do vídeo alguma dúvida, me manda no e-mail, a gente bate um papo. Mas eu gravei o passo a passo desse exercício, está lá no canal. Tá bom? Deem uma olhadinha lá, por gentileza. Olha lá, o Miller respondeu, o Murilo respondeu. Eu postei e tal. Bianca, se o resistor for em série, o I vai ser igual para todos? Sim, será igual. É propriedade da associação em série. Quando é associação em série, é a mesma corrente. A corrente só divide no paralelo. Tudo bem, Bianca? Agora que eu vi aqui a sua dúvida. Tá joia? Item E. Vamos voltar lá para o item E, então. E vai ser o nosso último tópico por causa do tempo aqui da sala, tá bom? Item E, pessoal, ele está perguntando a corrente no resistor R29, tá? Então, o R29 estava nesse pedacinho aqui. Do mesmo jeito que eu fiz no outro exercício, pessoal. Veja quanto você tem em cima. 27 e 28 estão em série um com o outro.
some os valores, vai dar 20 ohms, de acordo com os valores que estão no seu enunciado, tá bom? E o 29 está sozinho na dele, também é 20 ohms. Então perceba, pessoal, que a corrente de 5 amperes está vindo aqui, né? E quando chegar nesse ponto, ela vai dividir um pouco para cima e um pouco para baixo. Vai dividir de forma igual aos 5 amperes? Nesse caso vai, pessoal. Por quê? Porque eu tenho a mesma resistência em cima, a mesma resistência embaixo. Eu tenho a mesma quantidade de buraco na estrada de cima e buraco na estrada de baixo. Então vai passar o mesmo tanto de caminhão em cima e embaixo. Só porque as resistências são iguais. Perfeito? Então tá aqui, ó. Paralelo, quando as resistências são iguais, as correntes são iguais. Então, de fato, vai passar 2,5 em cada um. Só porque as resistências são iguais. Tá bom? 2,5 amperes. Quando é resistência diferente, aí é o item G que eu fiz do esqueminha do sistema. Tá bom? Mas quando a resistência for igual, a corrente vai dividir de forma igual. Ela é mais simples de resolver. Tá bom, Cecília? Você que perguntou. Tá aí. Beleza. Pessoal, passou alguma pergunta aí urgentíssima que eu não tenha visto? Eu creio que não, mas se passou, alguém me dá um alô aqui. Eu acho que eu consegui responder tudo. Pessoal, muito obrigado pela presença, pela participação de vocês. Mais da metade da sala compareceu. O pessoal está interessado, está correndo atrás. Eu fico muito feliz de ter tido essa presença aí em massa. Que dia vai ser a próxima, Matheus? A princípio, na quarta que vem mesmo, tá? Se a gente vê que está tendo uma necessidade muito grande, urgente de duas, a gente busca um outro horário. Mas, a princípio, pessoal, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, a gente se encontra semana que vem, mas a gente encaminha para vocês lá no iClass os próximos capítulos, tá bom? Crianças, estou com muitas saudades de vocês, espero que vocês estejam bem, se cuidando, tamo junto, beijos de luz, qualquer coisa dá um alô, a gente tá junto, tá bom? #S2 para vocês. Beijinhos.